Mauro tem um sistema defensivo muito sólido, que isso é obra dele e tudo mais. Vamos colocar na tela aí o que ele falou sobre a sua renovação de contrato. Meu contrato acaba agora aqui. Estamos em conversas para renovar. Todos sabem meu sonho de um dia voltar à Europa. Estou me preparando para isso. Mas nesse momento minha realidade é o Flamengo. Eles dão a vida por mim, pelo meu clube. Sinto que sou eu em campo quando vejo minha equipe. Vamos ter as conversas com o presidente, com o Boto e vamos ver o que vai acontecer. No momento, não tenho mais a dizer, disse o técnico Felipe Luiz do Flamengo. Aí, o Boto também foi perguntado sobre o assunto. E olha o que ele falou. Sobre o futuro, nos primeiros dias de 2026 eu estarei no Rio. Agora eu vou descansar. Todos nós precisamos descansar um pouco. Eu vou para Portugal amanhã, descansar um pouquinho, sempre com o telefone ligado para continuarmos a trabalhar e reforçar essa equipe que é muito boa. Mas uma outra frase dele, ele falou, é um técnico para a Europa, quase que ele colocou o Felipe Luiz na vitrine. Venham aqui que o nosso técnico é bom, vamos encontrar... É esquisito isso, né, Mauro? Bizarro. É legal. Primeiro eu queria dizer que concordo plenamente com o que o Casão falou sobre pênalti. A palavra é essa, é inadmissível perder 4 pênaltis seguidos. Né? E o detalhe, né? Algumas questões o técnico tem que intervir. O Pedro, ele é um tremendo jogador, mas ele não é um bom batedor de pênalti. Ele não poderia ser nunca um dos 5. Nunca. Ele não bate pênalti bem. Até quando ele faz o gol, você às vezes vê que ele bate mal, a bola entra. Ele bateu vários em um determinado momento, quando o Gabriel ainda era do Flamengo e o Gabriel estava no banco, ele batia. É aquela história, o seu travante, o goleador, ele tem que bater. Não, tem que bater que bate bem. Caso o Jorginho não é batedor, é o volante, mas ele que bate porque ele é o melhor batedor, né? Tem um goleiro que bate pênalti, o Ceni batia pênalti porque ele era o melhor batedor de São Paulo, mesmo sendo goleiro, e assim vai. Chilavé e outros, né? Então, concordo muito com o que o Casão falou, inadmissível de fato. Foi a nota baixa da atuação. O Felipe Luiz foi perguntado sobre a Europa, então essa resposta no contexto, ele falou, é um sonho e tal, e é um direito que ele tem, tem 40 anos, está começando a carreira, tem muito tempo, né? Natural, e ele é um profissional, como eu sempre falo, passaporte brasileiro, profissional forjado na Europa, né? Ele jogou quase toda a carreira lá que ele se amadureceu como jogador de futebol e como conhecedor do futebol, né? Para ser um bom técnico. Mas ele tem que renovar o contrato dele agora e tudo mais. O curioso é que numa entrevista ao Diário AS, de Madrid, o Boto, também perguntado evidentemente nessa linha, né? Ele vai para a Europa, ele falou o seguinte, não, em mais um ano ele vai estar pronto para ir para a Europa. Isso é uma brincadeira, né? O cara é diretor de futebol do Flamengo, está discutindo a renovação de contrato do técnico, que é uma peça fundamental nesse funcionamento do time. Se o Felipe sai, o Flamengo vai ter enorme dificuldade de encontrar um outro treinador que consiga fazer um trabalho do nível dele, isso é um fato. Né? Minha ponta, é disponível. Tá? Tem que ser um técnico, um nome factível, não um nome daqueles que você não consegue trazer. Quem é o cara que você vai trazer para o lugar dele se ele amanhã não renovar o contrato? Não tem. É um desafio imenso. E de se bobear, para você trazer um cara muito bom, vai ser mais caro do que ele está pedindo. Não sei quanto ele está pedindo, mas vai ser mais caro. Porque é um técnico de nível internacional quer ganhar em euros e quer ganhar muito. Né? Enfim, eu acho que ele vai acabar renovando o contrato, mas enfim. O fato é que ele dá uma entrevista e fala um negócio desse. Cara, ele pode até pensar isso, ô Tirone. Olha, ele pode na cabecinha dele, né, lá aparando a barbinha dele de manhã e tal, lá no espelho, pensar assim, olha, realmente, né? Mais um ano, o Felipe Luiz vai estar pronto para ir para a Europa e ser um técnico de um time europeu, até de um nível A, B ou C, não sei. Numa entrevista, qual tem que ser a palavra do cara que é o dirigente do clube? Não, estamos discutindo a renovação, né? E não me interessa quando ele vai para a Europa e tudo. Se um dia ele tiver a proposta e ele quiser ir, eu não posso impedir. Mas o interesse nosso é que ele fique aqui por muito tempo. Quer dizer, o Flamengo não é incubadora, o Boto. Senhor Boto, o Flamengo não é incubadora de técnico para trabalhar na Europa. Isso é uma visão eurocentrista, sabe? Como se o clube brasileiro... E um detalhe, o Flamengo é muito maior do que a maioria dos times europeus. Ele não é maior que os gigantes europeus. Vai tirar o cara vai sair daqui para trabalhar no Real Betis, por exemplo, no Leganés, no Valladolid, para brigar para não cair. Aqui você briga pelos principais títulos do continente, e você tem a chance de, como ontem jogar contra o PSG. Daqui a 4 anos o Flamengo estará novamente no Mundial de Clubes, no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, né? Na verdade o nome é esse. O Flamengo esse ano jogou contra 3 gigantes europeus, PSG, Chelsea, campeão da Copa do Mundo, e o Bayern, que dispensa apresentações. Fez 6 gols, tomou 6 gols. Ganhou um jogo, perdeu outro, empatou outro. Ganhou do campeão da Copa do Mundo. O Leganés não vai jogar essas coisas. Então, depende de o que é a Europa, né? Uma coisa é a Europa num determinado nível de times que possam competir, pelo menos, no segundo bloco. A outra, se for um do primeiro escalão, excelente, né?
Outra é você pegar um time pequeno, que de repente é necessário para você fazer uma caminhada europeia. Começar num time pequeno, para o médio, às vezes é assim. E ele pode um dia fazer isso e tem capacidade para isso, me parece que um dia vai acabar fazendo. Mas o dirigente do clube, gente, ele não pode dar uma declaração dessa. Ainda mais para a imprensa europeia. Ele tem que defender os interesses do clube de regatas do Flamengo, pô. E dizer o quê? Olha, não, vai estar pronto, não sei quando vai estar pronto, a gente não quer que ele vá embora, quer que ele fique aqui. Então, assim, é uma declaração extremamente infeliz, acho impressionante, se é que ele aceita isso, ou tolera, que o presidente do clube tolere isso, porque não existe, parece que o cara está aqui trabalhando no Brasil, com uma visão de quem está de lá, e isso aqui é Gente, o futebol brasileiro, um clube como Palmeiras, um clube como Flamengo, ou os outros Corinthians, Vasco, São Paulo, Internacional, Grêmio, etc., são clubes muito maiores que a maioria dos times europeus. E se esses clubes têm organização, grana para contratar bons jogadores, estrutura, bom CT, paga em dia, é um mercado de trabalho muito mais interessante do que jogar em times pequenos e médios. O próprio Felipe, quando sai do Atlético, que ele não renova o contrato, é muito homenageado lá em Madrid, pelo pessoal do Atlético de Madrid, ele teve propostas na época de times menores da Europa. E ele custa decidir vir para o Flamengo, ele vem jogar a Copa América no Brasil. Aí tem aquele processo todo que até o Diego Ribas participa, porque a mulher do Felipe é espanhola. E eles se conheciam, as famílias se conheciam. Aí traz a família do Diego, acompanha com a família do Felipe lá no Rio de Janeiro. Aí a pessoa começa a se imaginar morando aqui, como seria morar aqui e tal. E ele demora a decidir. Eu me lembro que na época, isso o Marcos Braz foi até muito bem, que ele esticou a corda até o final. E tinha torcedor do Flamengo que ia para a rede social, que eu falo da coisa infantilizada. Não quer, agora não vem. Você quer, isso aqui é Flamengo. E o Cartola foi malandro, ele esticou a corda até o final. Falei, não, esse cara é muito bom, vamos esperar para ver até onde vai. Aí ele chegou naquela reta final da Copa América, as propostas que vieram, foi informação que circulou bastante na época, eram de times menores. Ele pensou, para jogar num pequeno, brigar para não cair e jogar no Flamengo, que é o clube, por acaso, é o clube que ele torce, e poder ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, de títulos importantes, eu vou voltar para o Brasil. Até que ele não tinha muita história, que ele jogou no Figueirense, muito novinho, ele foi embora. E ele optou pelo Flamengo. É a mesma coisa. Você vai treinar o Flamengo, ou vai treinar um outro grande clube brasileiro num bom momento, ou treinar um time pequeno na Europa. Talvez, em algum momento, ele precise fazer esse caminho para abrir as portas lá. Mas a ideia é muito cedo. Agora, o dirigente do clube, ele pode... Gente, uma coisa é o que você pode pensar, outra que você pode falar. Você está falando pelo Flamengo. Uma entrevista do Boto não é uma entrevista do cidadão Boto, é uma entrevista do Boto, diretor de futebol do Flamengo. Então, você tem que defender os interesses do Flamengo. Eu posso falar. Você pode falar, o Casão, o Gabriel, você que está acompanhando aqui o All News Esporte, você pode falar, eu acho que daqui a um ano ele vai estar bem. O dirigente não pode falar um negócio desse. Tá entendendo? Sim. Ele praticamente colocou o cara na vitrine. Parecia o empresário do técnico falando, e não o chefe do técnico. O empresário falaria isso, faz sentido, porque o empresário quer abrir portas lá fora. Isso é surreal, é surreal. E eu considero algo tão inadmissível como perder 4 pênaltis numa decisão como ontem o Flamengo desperdiçou as 4 penalidades. Não sei se vai ter repercussão interna ou não, mas achei muito absurdo. Aliás, não é a primeira vez que o senhor Boto fala demais. A gente vai mostrar a história do goleiro aqui, só completar com 2 coisas. Você falou que a gente pode falar e quem está em casa assistindo o All News pode falar. Isso é gente pra caramba, porque a gente já chegou na audiência brutal, meu caro Gabriel Sá. Ou mais de 10 mil pessoas já aqui, então, portanto, a audiência brutal. 10 mil aparelhos. Aparelhos, exatamente. Porque nem todos estão com uma pessoa só. Exatamente. Então, por favor, nos deem likes também. A gente vai mostrar daqui a pouco o goleiro estudando, o goleiro Fofanov estudando as cobranças e tal. Mas só para completar ainda sobre essa história do Boto, o Gabriel, daqui a pouco a gente vai falar de clubes que estão, vamos dizer assim, em momento apequenado, mas ainda não. Mas essa história do Boto é como se... eu vou fazer o meu diagnóstico, eu queria ouvir o seu. É como se o Boto tivesse falando de um clube que não é o Flamengo, ou não é o lugar que o Flamengo está hoje. O Flamengo não precisa vender o Felipe Luiz, até porque não dá para vender porque ele é treinador, mas ele é como se o Boto não entendesse o lugar que a gente está discutindo que o Flamengo está hoje, o tal duelo perdido que o Casão falou. Você não parece isso? Às vezes o Boto está falando algo que ele enxerga o Flamengo, né? Porque o Boto ele quer dar uma de assim, boa praça muitas vezes, né? Então ele vai para entrevista, usa certos tons e já saíram muitos artigos essa semana falando que ele está na mira de clubes europeus, que tem muito clube de olho nele. Isso é muito bom, né? Então, assim, talvez o que ele está falando
é a forma que ele enxerga o Flamengo para ele, né? E aí ele tenta projetar isso, dar uma entrevista totalmente assim descabida para esse momento. Ele, como diretor, tem que assim proteger o técnico, proteger o Flamengo, blindar. Ele não está falando lá na imprensa como um analista tático, um analista, um comentarista como nós aqui do UOL. Então acho que é algo totalmente uma visão errada do Boto e que pouco ajuda o Flamengo também, né? Porque ele falou que ele vai sair de férias agora, mas já pensando, né, no time para a próxima temporada, já com o telefone pronto para tocar. Mas caso saia o técnico, ele vai ter um problemão para as férias também, né? Então, acho, acima de tudo, pouco inteligente por parte do Boto. Fora isso, né? Mais fácil ele ficar com um cara que é bom, que tá aqui, que falou que meio quer ficar, eu adoro aqui, do que, imagina, o cara perde o técnico, tem que procurar um outro cara, começar a temporada de uma outra forma. Essa declaração fosse uma enquete. Quem gostou da declaração do José Boto ao Diário AS? A, o presidente do Flamengo? B, o empresário do técnico? Né? Exatamente. Acho que vai dar 99,9% vai dar o empresário do técnico. Times europeus que precisam de técnico. Fala assim, opa, tem um cara lá, hein? Tem um cara lá, exatamente. Exatamente. E mais um aninho ele está pronto. Né? Que loucura, né? Como se fosse um jogador, né? Como se fosse Imagina o seguinte, o Flamengo queira renovar por 2 anos. Né? Certo. E o Felipe quer renovar por 1 ano. Aí o dirigente que tem que discutir a renovação fala que daqui a 1 ano ele está pronto para a Europa. Sabendo que ele tem esse sonho. Exato. Que é legítimo, ele tem todo o direito. Né? Como qualquer profissional do futebol, de querer ir para o principal centro, que é o futebol europeu. Isso é surreal, gente. Eu não sei se a galera consegue perceber o tamanho da lambança. É um negócio muito grave. É muito grave. Casal, eu queria te ouvir sobre isso, mas só para juntar os assuntos, vamos colocar na tela aí o Fofanov, o herói improvável da partida, que sentou no banco de reserva, deu aquela estudada, aparentemente, nas cobranças de pênalti, e aí o que a gente viu foi o que você falou, né, Casão? Foi inadmissível o Flamengo perder tanto pênalti assim. E tem lá o herói sendo o Fofanov. E para dar também uma dimensão da distância financeira entre o que é um clube europeu de ponta como o PSG, como é o clube brasileiro de ponta, o goleiro do PSG, o Fofanov, ele só não custou mais do que 4 jogadores do futebol brasileiro. E ele é o terceiro reserva lá do PSG, 26 anos, 1,92 m, 3 jogos, 2 gols sofridos, 2 gols sem sofrer gols. Ele só custou menos do que Vitor Roque, do Palmeiras, Thiago Almada e Danilo, do Botafogo, e o Samuel Lino, do Flamengo. Só isso. O resto, ele é mais caro que qualquer jogador. E ele é o terceiro reserva lá do PSG. Ele era do Krasnodar, da Rússia, o Casão. Primeiro, vamos falar do goleiro, que é bem interessante. O goleiro estuda os pênaltis bem batidos dos adversários, né? Então o goleiro vai lá, quando ele foi lá no banco, o cara tem mostrado o vídeo para eles dos caras batendo, fazendo gol, não batendo errando, batendo, fazendo gol. E aí ele ganhou de presente 4 pênaltis. Ele ganhou de presente porque ele deveria estar, estudando os caras onde eles batem, preciso, como que eles fazem. Eles não treinam, os goleiros não pesquisam, não analisam o cara batendo mal, né? E aí os caras do Flamengo bateram mal. Ele foi bem pro canto, ele pulou pros cantos para pegar uma bola bem batida e aí deram para ele as defesas. Ele foi, como eu falei, ele foi muito bem em escolher os cantos. Ele escolheu todos os cantos certos, inclusive de ficar no meio. Mas as bolas foram muito mal batidas. E na minha visão, no pênalti do Pedro, ele estava adiantado. Na minha visão, o pênalti tinha que voltar. O pênalti do Pedro. Porque o Pedro bateu muito mal? Bateu. Mas ele não estava com nenhum dos pés na linha, em cima da linha. Ele se mexeu um pouquinho antes do Pedro chegar na bola. Para mim é muito nítido. Foi analisado no VAR. As imagens foram mostradas em todos os ângulos. E na minha visão, os ângulos que mostraram deixaram para mim claro que ele estava um pouco na frente da linha do gol e o Pedro ter voltado. Esse é um ponto. No caso do Boto, são duas coisas. Primeiro, será que ele sabe a dimensão do tamanho do Flamengo, da história do Flamengo, do que o Flamengo sempre foi, do que o Flamengo é hoje no mundo? Sabe? Para os times, para os jogadores que estão aqui na América do Sul, para os treinadores que estão aqui na América do Sul, qualquer um deles hoje gostaria de estar treinando o Flamengo.
Não os outros times que tem na América do Sul. Se você vai no treinador, se você vai no Gadiardo e oferece uma grana para ele vir treinar o Flamengo, ele vem. E assim, a grande maioria dos treinadores, fora o Abel, que está num grande time também, ou o Rogério Ceni, que está num projeto do City, cara, a maioria dos treinadores, se for oferecido um trabalho para eles no Flamengo, eles vão aceitar, porque é o melhor time do mundo fora da Europa, grande time da América do Sul, e os treinadores gostam de trabalhar em grandes times que não tem problema financeiro, que vai receber em dia e tudo mais. O outro detalhe é o seguinte, ele falou assim, eu estou indo de férias, mas o telefone está pronto ali para tocar. Foi isso que ele falou? É. Então, só que é ele que tem que ligar. Porque é ele que vai contratar. Ele tem que ligar para os jogadores que o Flamengo vai se interessar. Ou ele vai esperar empresário oferecer jogador. Os empresários vão ligar com tudo, como acontece na grande maioria dos times, e os times contratam de 10, contratam 6 roubadas, porque foi oferecido por um empresário. O Flamengo está num patamar, o Flamengo tem um patamar financeiro e de organização e de tamanho de time, que ele tem que se interessar pelo jogador que ele quer, que a posição precisa, que o treinador escolhe e o diretor de futebol vai lá naquele específico jogador e tenta contratar. O Flamengo não está num nível baixo para que os empresários ofereçam jogadores para ele. Perfeito. O Corinthians tem 300 jogadores lá que ganham uma fortuna e não jogam nada, porque foram jogadores oferecidos por empresários. Inclusive, o glorioso Coronado, que já foi embora, que ficou lá no Corinthians ganhando 2 milhões por mês, não deu um chute, não fez gol decisivo, não fez nada. Porque foi oferecido para empresário. O Flamengo não tem que cair nessa. O Flamengo está numa posição no mundo do futebol que ele se interessa por um jogador, ele estuda a posição que precisa, ele e o treinador, a direção e o treinador resolvem qual meta é para atacar e o Boto liga para o empresário, para o time, do jeito que funciona, para se interessar naquele jogador. O Flamengo não pode ficar contratando jogador oferecido para o empresário, não. Perfeito. Deixa eu fazer só falar um negócio aqui, porque você sabe que a vingança, ela é cruel, né? Ela vem mesmo, não tem esse negócio. Eu fiquei aí nos últimos dias dando risada, ficava vendo toda hora, depois eu falei no ar também, porque eu dei uma zoada brincando que o Galvão Bueno chamou o canômetro de Chernobyl. E agora eu acabei de chamar o goleiro do PSG de 300 vezes de Fofanov. E estou sendo zoado aqui merecidamente. O nome dele é Safonov. E eu falei Fofanov umas 1000 vezes. Você achou ele fofo, então? Exatamente. Então eu fiquei aí, dei uma brincada com o Galvão Bueno. Falei, porque o Galvão Bueno, que é o Chernobyl, então é Safonov, e eu falei Fofanov umas 20 vezes. Podem me zoar à vontade aqui no chat, estou aceitando, estou merecendo, tá? Tá aí, os números de novo na tela do Safonov, tá? Goleiro russo do PSG, que, como eu falei, custou menos apenas do que 4 jogadores do futebol brasileiro, e ele lá é o terceiro reserva do PSG, mas brilhou e virou o herói da final. A gente vai falar, o Casão falou aí do Corinthians, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Corinthians. Vamos só ouvir o que falaram alguns personagens rubro-negros da final, casos do Bruno Henrique e do Rossi, sobre a decisão. Olha, temporada de muito desgaste, né? Onde chegamos aqui com só o objetivo, que era vencer esse Mundial, não aconteceu, mas a gente sai daqui de cabeça erguida, porque fizemos um jogo de igual para igual com o PSG, onde nós estamos em final de temporada, 75 jogos, e eles estão na metade da temporada. Isso quer dizer muita coisa, mas a gente lutou, brigou e levou para os pênaltis, onde tudo poderia acontecer. Então, parabenizar a nossa equipe pelo jogo, pela entrega, porque hoje o Flamengo sai daqui mais uma vez, como foi em 2019, de cabeça erguida. Nós nos preparamos para este año ganar todo. Hoy dejamos o Flamengo, creo,
a mi parecer, en lo más alto posible que lo podíamos dejar. Jugamos de igual a igual para el último campeón de la Champions contra el finalista del Mundial de Clubes en junio. Eso nadie lo puede olvidar, entonces solo puedo decir que nos quedamos orgullosos porque terminar el año de esta manera fue algo increíble. Obviamente quedamos a solo un paso a una definición de penales de ser campeones del mundo y no nos podemos reprochar nada porque lo que hicimos dentro del campo y durante todo el año fue algo increíble. Solo eso. Muito bem, tem também o Felipe Luiz falando do Safonov e não do Fofanov. Ele elogiou o goleiro. Vamos lá, vamos ouvi-lo também. Os pênaltis, os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam detalhes para os goleiros e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem, então realmente mérito. Bom, as coisas que se casam, né? O Safonov vendo ali, sentado no banco, analisando as coisas e o Felipe Luiz falando, pô, parece que ele viu o nosso treino. Bom, hoje em dia é assim, né? Seja na garrafinha, como foi o goleiro da Argentina, seja de outras formas, os caras têm um mapeamento muito grande e ele lá, que era o terceiro reserva, brilhou, o Gabriel. Isso faz parte, né, Tironi? Isso é normal, né, do futebol, você ter essa avaliação. Agora, os pênaltis foram muito mal batidos também, né? Vale a gente pontuar. Obviamente teve um estudo, ele acertou o canto, ficou no meio, enfim, no Léo Pereira teve muito mérito, mas os pênaltis também do Flamengo não deram ali muita chance para, ainda que ele acertasse o canto, pudesse entrar, né? Então, mas é um mérito inegável do Safonov, né? Safonov. Que fez uma grande partida ontem. Russo, jovem, goleiro que estava bem lá no Krasnodar também, campeão russo. Então, um jogador aí para ficar de olho também, Tirani. O pênalti do Léo Pereira, o último que ele bateu, foi contra o Estudiantes, quando o Flamengo foi perfeito nas cobranças, né? Lá na Argentina, quase perfeito. O Léo Pereira bateu no ângulo. É verdade, é verdade. Lá em Deu cima. lá dentro, exatamente. E agora bateu no meio do gol. Então, acho também, nem tudo é estudo. Quantos pênaltis o Léo Pereira bateu para ele analisar? O último foi no ângulo. Então, tem um pouco também de intuição do goleiro. A maneira que o cara corre, entendeu? A pressão do próprio Léo Pereira, a posição do corpo. Lá era grande, mas o cara tá... Acho que ali, no caso, ele talvez uma intuição, ou uma técnica mesmo, de pela maneira que o jogador corre, ele imagina. Essa bola pode vir no meio. É uma coisa muito rápida. Mas no caso do Léo Pereira, eu acho pouco provável que tenha sido estudo, porque é totalmente diferente do que ele fez na cobrança mais recente, que seria referência lógica para ele. Esse cara aqui, o número 4, ele bate forte no alto. Seria o que ele pensaria, né? Porque eu vou pular para aqui, tentar defender. Não, ficou parado, esperou e a bola veio no meio do gol. Ele tentou a chamada bola de segurança, né? Que é uma cobrança que geralmente funciona, né? Na maioria das vezes o goleiro pula para um lado, a bola entra no meio do gol. O goleiro não está muito confiante, que ele já pula antes, né? E ele esperou, ele foi muito bem. Ele foi muito bem, isso aí é inegável. Mas não, estou com razão, não pode perder 4 pênaltis. E aí entra a questão também, que eu não gosto muito disso, o Felipe falou mais ou menos nessa linha, que é essa coisa dos jogadores decidirem. Eu acho que o técnico tem que decidir. Você pode, na hora, conversar, como parece que ele falou com o Léo Ortiz, né? Não dá para ter certeza que ele não está ouvindo a conversa. Aí vai para a leitura labial e tal. Ele teria perguntado ao Léo Ortiz, sentado no banco, se queria bater, ele falou que não, né? Nesses casos, é melhor não bater mesmo. Você está cansado, não consegue correr, não está com confiança, bate só se você for obrigado. Se todo mundo bateu, tira o cara fora. Mas, por exemplo, eu acho que o Pedro bater pênalti, não pode bater. O Pedro não bate bem, sabe? O Pedro tem que bater se não tiver jeito. Mas ele é o goleador e tal, mas ele não é bom no pênalti. Gente, o Rivelino, só isso, não batia pênalti. O Gerson, estou falando de campeões do mundo da Copa de 70, craques do futebol brasileiro e mundial. Rivelino era só a inspiração do Maradona, mais nada. Eles não batiam pênalti, não gostavam de bater pênalti. Mas o Rivelino batia falta, que é mais difícil que o pênalti, batia muito em cima, pênalti, ele não gostava de bater. Aí tinha gente na época, me lembro disso, que criticava como se fosse um ato de covardia. Não, ele batia porque ele não tinha a técnica, ele não batia bem. É uma questão de autocrítica. Eu não bato bem. Deixa o outro bater, vou prejudicar o time. Eu acho que é isso. O Pedro não bate bem. É diferente do Gabriel Barbosa, que perdeu no final de semana, que sempre foi, né, um exímio batedor de pênalti. E que perdeu um pênalti importante no fim de semana pelo Cruzeiro. Mas esse batia ou bate, não sei se batia ou bate, né? Você bateu muito bem, muito bem. São coisas diferentes. E o Jorginho, que é volante, que não é um cara que finaliza, passa jogos inteiros sem chutar no gol. É um grande batedor.
E o Henrique Dourado, que é o Dourado, centroavante de, sei lá, terceiro, quarto escalão, eu acho que é o maior batedor da história. A história, que é um negócio exatamente. bizarro como ele bate Reinaldo bem. também. Né? É o Reinaldo, lateral esquerdo, o Fábio lateral Santos, lateral esquerdo, batia bem também no Atlético, no Corinthians. O Reinaldo bate muito bem, é o lateral esquerdo, cara. Né? E eu já citei aqui goleiros que batiam pênalti também, vira e mexe aparece o goleiro batendo pênalti. O Ederson já bateu pênalti decisivo, inclusive, pelo Atlético Mineiro, em disputa de pênalti. Se o Gabigol tivesse feito o pênalti no fim de semana, você imagina o que a Flamengo estava indo, dispensou o cara aí, se fosse ele lá não perdia. Ele ia bater todos os pênaltis, né? Ia bater. Ele ia virar o cara do futebol americano lá, o kicker, ele entra só para chutar a bola e ele bateria todos, no caso, né? Casão, eu